Agora a gente tem um alerta bem importante, viu? Ainda no nosso quadro Carteira Assinada, é um alerta aos trabalhadores. Trabalhadores que têm ou mesmo os que sacaram já o FGTS de contas, que receberam depósito entre 1999 e 2013. O Supremo Tribunal Federal deve julgar ainda esse mês uma ação que prevê revisão dos valores depositados e as correções. E aí, como o assunto está bem em alta, para explicar melhor para a gente, que é de interesse a muitos trabalhadores, está aqui com a gente no estúdio a advogada Natália Possamay. Primeiramente, boa tarde, obrigada pela vinda, doutora Natália. Boa tarde. Bom, como eu disse, é um assunto que está muito em alta, porque é para agora, esse mês, que essa decisão pode literalmente tornar favorável um dinheirinho aí para o trabalhador. Isso mesmo. A ação de revisão do Fundo de Garantia, ela está com julgamento pautado pelo Supremo Tribunal Federal agora para o dia 20 de abril. Então, essa ação de revisão, basicamente, é uma ação em que a gente pede a alteração do índice de correção monetária. Se o trabalhador puxar o extrato dele do Fundo de Garantia, eu até recomendo que faça, dá para fazer pelo próprio aplicativo, vai verificar que todo mês a empresa faz um depósito mensal do Fundo de Garantia, ou pelo menos deveria fazer, e esse depósito depois dele é corrigido. Então vai aparecer JAM, J-A-M, que significa juros e atualização monetária. Os juros são de 3% ao ano e a atualização monetária, que é o AN daquela linha do extrato, é que é o objeto dessa ação de revisão. Então, basicamente, se pede a alteração do índice de atualização monetária, que é utilizado a TR, outro índice que de fato venha a cumprir esse papel de correção monetária, então muito possivelmente o INPC ou o IPCA. Quando a gente fala de uma ação por parte do Supremo, envolve muitas incertezas. A gente não tem, de fato, a gente vai saber qual que vai ser ainda a posição do Supremo Tribunal Federal. Mas o que motivou o ajuizamento dessas ações é que em outras ações, uma outra ação envolvendo uma situação muito parecida de atualização monetária e o mesmo índice do Fundo de Garantia, que é a TR, o Supremo entendeu que a TR seria inconstitucional. Então, fazendo isso, esse gancho e puxando esse precedente é que, puxa, se a TR ela foi inconstitucional para fazer a atualização monetária daqueles outros depósitos, daqueles outros valores, por que não seria, então, inconstitucional também para o Fundo de Garantia? Então, existe uma expectativa bastante alta, principalmente por causa desse precedente, de que a decisão seja favorável. E aí, dia 20, está pautado o julgamento. A gente espera que, de fato, ocorra para a gente ter essa definição. Vale para o trabalhador que está trabalhando e tem o depósito mensal, como a doutora falou há pouco, e também para aquele que, neste momento, é um autônomo, mas trabalhou de carteira assinada nesse período ali? Sim, exatamente. Ainda que o trabalhador já tenha sacado o fundo de garantia, se houve depósito de fundo de garantia nesse período, ainda assim é possível entrar com a ação. Para entrar com a ação, o principal documento é, de fato, esse extrato do fundo de garantia para a gente poder confirmar que houve os depósitos, que o índice que foi utilizado, bem certinho os valores, e aí poder calcular quanto que o trabalhador poderia ter direito. O extrato é bem fácil, viu? O aplicativo do FGTS, ele é bem didático, já dá para fazer aquele extrato. Hoje em dia você pode, inclusive, já mandar o arquivo, né? Entrando em contato com o advogado. Esse é o caminho, né? O profissional advogado que vai traçar como proceder. É importante que o trabalhador procure um advogado que seja da sua confiança para poder passar as instruções e seguir com o processo. E dá para se pensar ou projetar valor? Depende de cada situação. Depende muito de cada situação, porque vai depender do salário do empregado, porque o depósito de fundo de garantia é 8% desse valor, que foi corrigido pelo índice. Então, a gente precisa ter essa base. Puxa, às vezes trabalhei 2 anos, trabalhei direto, seguido com carteira assinada, então varia muito de situação para situação. Agora, a pessoa tem que ir à procura desse advogado. Não adianta, às vezes, aquelas pequenas causas, também não... O ideal é... O julgamento está pautado agora para o dia 20 de abril e existe um risco, porque isso envolve valores muito altos. A gente não está pensando em 1 ou 2 trabalhadores, são milhares de trabalhadores no Brasil todo. Então, existe um risco muito alto do Supremo vir a modular efeitos. O que significa isso? Significa que existe um risco do Supremo dizer, olha, eu reconheço, mas vai ser daqui para frente. Então, quem entrou com ação, ok, mas para os próximos... a partir daqui para frente. Então, por isso que é importante, sim, que procure um advogado da sua confiança para poder fazer os cálculos, para poder avaliar se vale a pena e seguir com o processo, se possível, até o dia 20. Olha, procurem, porque se é um dinheiro seu aí do trabalhador, tá ali só esperando para entrar com essa causa para reaver o direito, então. Obrigada, viu, pela vinda e pelos esclarecimentos e orientações, viu, doutora? Ótima semana. Muito obrigada, igualmente.